A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. E mais uma vez nós estamos aqui na sala da minha casa para mais uma palavra. É uma coisa interessante, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, o Espírito Santo de Deus, pelas madrugadas, ele tira o meu sono para revelar a mim mensagens. E é algo muito gratificante para mim, porque é uma forma que eu vejo que o Espírito Santo, tão delicada, tem de se revelar para mim. E na madrugada desse dia, deste domingo, dia 21 de fevereiro, o Senhor, mais uma vez, para a honra e glória do nome dele, tirou meu sono. E eu fiquei mais ou menos até umas 3 horas da manhã acordado, e ali o Senhor me envolvendo em meio a uma mensagem. Eu não costumo ministrar uma mensagem tão cedo, pelo menos aqui na minha casa. Eu costumo sempre ministrar ou na parte da tarde ou à noite. Mas o Senhor ainda falou agora, enquanto eu estava dando aqui meu culto matinal, louvando a Deus, estava indo já para a leitura da sua palavra. Ele tocou meu coração para que eu ministrasse essa palavra agora pela manhã. E como todos sabem, toda palavra que eu ministro, ela tem um tema. E o tema da palavra de hoje é o dia a dia do Espírito Santo. Está ali no livro de João, capítulo 14. É um tema bastante gratificante para nós. É um tema bastante edificante. Eu quero acreditar que os amados irmãos, se aceitarem não o que o pastor Augusto vai dizer, ou que o pastor Augusto vai ministrar, mas se vocês forem verdadeiramente servos de Deus, vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo pelo vídeo, ou ao vivo, ou posteriormente haverão de ver, vocês vão concordar comigo com tudo que eu haverei de ministrar aqui. Mas antes, eu queria estar ministrando um louvor, tá, do meu amigo Isaías Azevedo. É um louvor muito bonito, muito glorificador para o Senhor Jesus Cristo, onde ali ele, na letra desse louvor, ele exalta e adora lindamente o nosso Deus. Mas também antes, eu queria estar parabenizando a minha sogra, a diaconisa Naulila, que hoje completa exatos. Naulila, que no dia de hoje, dia 21 de fevereiro do ano de 2021, completa exatos 81 anos de idade. Que a cada dia 21 de fevereiro, minha sogra, o Senhor possa acrescentar um ano a mais na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te guarde, te fortaleça, te revigore, derrame sobre a sua vida da sua graça, da sua misericórdia, da sua Shekinah. E que Ele possa conceder todos os desejos do seu coração, mediante sendo da graça dele. Tá bom, minha sogra? Um grande beijo no seu coração. A senhora está aí bastante longe de mim, pois estou aqui na minha cidade, na cidade do Rio de Janeiro, e a senhora está na sua cidade, na cidade de São Luís do Maranhão. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor é Deus do longe e o Deus do perto, tá? E eu tenho a senhora com muita alegria no meu coração, porque eu sei que a senhora é uma serva de Deus, como poucas nos dias de hoje, tá?
Que o Senhor assim lhe abençoe e um grande beijo no seu coração. Receba esse carinho aí do seu genro, tá? Pastor Augusto. Mas vamos louvar a Deus? Vamos com o louvor de Isaías Azevedo. Aleluias. Glórias a Deus. É um louvor muito lindo. Preste atenção na letra desse louvor. É muito lindo. Eu quero a tua Shekinah, quero tua glória. Eu quero ver o teu mover, Senhor. E como os anjos te adorar, exaltar teu nome e te entronizar, Senhor, entre os querubins e te adorar por tua majestade, por te adorar, por teu poder em mim. E ainda que a figueira não floresça e a videira não produza nada, e mesmo que me faltem as palavras, o meu coração vai falar por mim ou te adorar. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero a tua Shekinah, quero tua glória. Eu quero ver o teu mover, Senhor. E como os anjos te adorar, exaltar teu nome e te entronizar, Senhor, entre os querubins e te adorar por tua majestade, por te adorar, por teu poder em mim. E ainda que a figueira não floresça e a videira não produza nada, e mesmo que me faltem as palavras, o meu coração vai falar por mim ou te adorar. E mesmo que me faltem as palavras, o meu coração vai falar por mim ou te adorar. E mesmo que me faltem as palavras, o meu coração vai falar por mim ou te adorar. Oh, aleluia! Muitas das vezes faltam palavras nos nossos lábios, né? Mas o nosso coração tem tanto para falar com Deus. Meu Deus, esse louvor ele é muito lindo. E quando eu terminar esta palavra, eu vou estar louvando, entoando outro cântico deste homem também, é celebração. Mas vamos à palavra. O dia a dia do Espírito Santo de Deus. Quem pode me dizer como sempre foi o dia a dia do Espírito Santo de Deus? Olha, nunca houve na face da terra um homem mais cheio do Espírito Santo de Deus como o Senhor Jesus Cristo. E nós não tivemos a oportunidade de conviver com Ele
na figura de um homem, para ver verdadeiramente na prática como era o seu dia a dia. Mas a palavra de Deus, veja bem, a palavra de Deus, ela nos relata, nos revela, nos retrata muito bem como era o dia a dia do Senhor Jesus Cristo. Ali no livro de João, capítulo 14, no verso 26, o apóstolo João, ele vai escrever assim, como palavras do nosso Cristo, vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja bem, por ser templo do Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, qual era o dia a dia de Cristo na face da terra? Qual eram as suas práticas? Como era a sua conduta? Como era a sua postura? Como era o seu pensar? Como era o seu falar? Como era o seu enxergar? Como era o seu ouvir? Como era o seu sentir? Como era o seu caminhar? Será que nós já paramos para analisar e observar tudo isso? Porque quando o Senhor diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja bem, quando o homem, olha só, são palavras escritas pelo homem, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, no querer de Deus. Quando o homem hoje, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, veja bem, o homem hoje, sendo o templo do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, como Cristo assim o foi, ele faz tudo, ele dá continuidade em tudo quanto Cristo falou, fez e praticou. Tudo que Cristo pensou, enxergou, ouviu, por onde Cristo caminhou e tudo que Cristo sentiu. Se eu ou você, olha bem, se qualquer um de nós não fazemos isso, perdoe-me, nós não temos nada do Espírito Santo de Deus. Somos apenas uma carcaça humana. Veja bem, Cristo, ele não vendia a palavra. Ele mesmo orienta aos seus discípulos no livro de Mateus capítulo 10, que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Não deveríamos levar bordão, nem duas túnicas, até porque ele mesmo cita que ele, como filho do homem, não tinha onde recostar a cabeça. O Senhor, aí, como é que eu posso dizer assim? O desejo dele, a alegria dele, o envolver dele era estar próximo das pessoas, não apenas com a igreja, com os seus, mas também com os ímpios. Mesmo que no livro de Salmos diga que não nos devemos nos envolver na roda dos escarnecedores, porém, se viermos a estar, que não viemos a ter a mesma fala, o mesmo vocabulário que eles, mas que uma vez eu e você, nós como servos de Deus, em meio à roda dos escarnecedores, que eles fechem as suas bocas
e que nós assim venhamos abrir a nossa para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Muitas das vezes, quem fecha a boca é o cristão e se permite ouvir as coisas deste mundo. Quando não, até abre a sua boca, mas participando da falácia mundana. Olha só, o Espírito Santo de Deus usava o próprio Cristo. O Senhor se envolvia com as curas, com as libertações. Ele falava de si mesmo. Ele ainda não tinha ido à cruz, mas ele já falava da sua própria cruz. Ele falava do lugar de onde ele veio, ou seja, do céu, e do lugar para onde ele iria retornar, o céu. Ele falava muito do lugar que ele próprio criou, e ele, após ressuscitar, foi para tomar da mão de Satanás a chave da vida e da morte. Ele anunciou muito sobre o inferno. Jesus Cristo, ele teve a preocupação de estar no barco do homem. Ele teve a preocupação de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de ensinar a sua palavra. Esse era o dia a dia do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo não parava. Tinha o seu momento de sono? Sim, lógico, porque ele estava na figura de um homem. Ele era um homem como eu e você, porém sem pecado, não pecava. Ele era imaculado, santo, como sempre foi, é e assim sempre o será. Mas o dia a dia do Espírito Santo na vida de Cristo era envolvido com a necessidade da sua criação, ou seja, do seu próprio semelhante, porque ele, como homem, ele tinha o homem, a sua própria criação, como seu semelhante, até porque em Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como homem na face da terra, ele nos tinha como irmão em Cristo. E o dia a dia do Espírito Santo, através da vida de Jesus Cristo, era a preocupação de atender às necessidades dos seus irmãos em Cristo. Não permitir que a sua casa virasse uma casa de livre comércio, onde palavras fossem vendidas, onde a corrupção se infiltrasse, onde a prostituição tivesse liberdade. Ele ensinava, ele acalmava o mar para que os seus não fossem tragados pela fúria do mar. Ele acalmou tempestades. Ele dormiu na casa daqueles que precisavam. Meu Deus! O próprio Cristo não fazia panelinhas, não vivia sobre grupinhos, apesar de ter chamado 12 homens, um grupo de homens, mas mesmo com esse grupo de homens, ele procurava estar no meio da multidão. Veja bem, em meio a um grupo de homens, ele procurava estar no meio da multidão. Ele saciava a fome do homem, ele saciava a fome do povo. Você é templo do Espírito Santo? Se você não faz nada disso que eu estou citando aqui, me perdoe, você não tem nada, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Porque não sou eu, não é você, não é nenhum de nós seres humanos hoje na face da terra, cristão ou não, que quer o bem do próximo, que quer louvar a Cristo, que quer ir buscá-lo. Não,
Quem hoje quer isso é o próprio Espírito Santo, através da minha e da tua vida. Porque quem impulsionava Cristo a fazer todas essas coisas era o Espírito Santo que habitava dentro dele. Era o Espírito Santo que impulsionava e levava Cristo a estar no meio do povo. Era o Espírito Santo que levou Cristo até a casa de Jairo para ressuscitar. Foi o Espírito Santo que levou o Senhor Jesus Cristo até a casa de Marta e Maria para ressuscitar. Foi o Espírito Santo de Deus que levou o Senhor Jesus Cristo até o barco de João e de Pedro para a grande pesca. Foi o Senhor Jesus Cristo que levou, foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus Cristo até ali a presença para que o centurião romano pudesse vê-lo. Para que numa palavra profética o servo do centurião fosse curado de uma enfermidade. Meu Deus! Foi o Espírito Santo que motivou o próprio Cristo a fazer todas essas coisas. Esse era o dia a dia do Espírito Santo de Deus. E qual é o teu dia a dia? Dentro da casa de Deus, a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo viu ali os fariseus, os líderes religiosos da época, fazendo da casa de Deus livre comércio, o Espírito Santo de Deus impulsionou a Cristo a se irar contra aquela situação e fazer com que tudo aquilo ali acabasse, não tivesse continuidade. O Espírito Santo de Deus levou a Cristo a não condenar uma mulher, mesmo tendo sido pega no ato de um adultério, pronta para ser morta, apedrejada. Mas foi o Espírito Santo de Deus que levou a Cristo para confrontar aqueles homens no que diz respeito àquela mulher. E sem medo, disse para aqueles homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não acusou aquela mulher do seu pecado, como aqueles homens estavam fazendo, e pronto para matá-la. Mas ele mostrou para aqueles homens que, independente do pecado dela, eles também pecavam. Meu Deus! Qual é o teu dia a dia? Você tem curado alguém? Você tem alimentado alguém? Porque o Senhor Jesus Cristo não alimentava o homem apenas com os pães ou com os peixinhos, mas principalmente com a sua palavra. Ele se anunciava como Salvador do mundo. Não estou dizendo que eu ou você vamos nos anunciar como Salvador do mundo, mas nós podemos anunciar o Salvador do mundo. Nós podemos anunciar a cruz de Cristo. Nós podemos anunciar o novo céu e a nova terra. Nós podemos anunciar o inferno e falar para o homem, fazer o homem entender que o inferno é tão real quanto o céu assim o é. E só existe dois lugares eternos: o céu e o inferno. Quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode ir para o céu, até porque existe um abismo gigantesco que separa esses dois lugares eternos. Eu e você podemos estender as mãos e impor as mãos sobre as pessoas, orarmos e elas serem curadas. Nós podemos com os nossos braços abraçar aquele que precisa de um abraço. Nós podemos profetizar coisas dos céus para quem precisa, não coisas deste mundo, porque em breve este mundo vai ser destruído. E do que adianta eu fazer profecias deste tempo? Do que adianta eu pregar sobre este mundo se ele em breve vai ser destruído? Em breve o Senhor vai criar novos céus e novas terras.
Eu não posso perder meu tempo falando sobre este mundo, mas eu tenho que ganhar meu tempo falando do mundo que o Senhor haverá de reconstruir. Meu Deus, a igreja está vazia do Espírito Santo de Deus, porque ela não deu continuidade, ela não dá continuidade naquilo que Cristo fez. Muito poucos permite que o Espírito Santo de Deus faça nas suas vidas aquilo que ele fazia através da vida de Jesus Cristo. Muito poucos, a cada 10, apenas 2, permite que o Espírito Santo cumpra o seu dia a dia na face dessa terra. Veja bem, a cada 10, apenas 2, porque 8 são apenas religiosos, 2 apenas são verdadeiramente templo do Espírito Santo de Deus. Como eu posso dizer que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, se o mesmo abraço que eu dou no meu pastor, eu não dou para o porteiro da minha própria igreja? Se a atenção que eu dou para a esposa do pastor, eu não dou essa mesma atenção para a esposa do diácono? Como eu posso dizer que eu sou o templo do Espírito Santo se eu sorrio para o povo do ministério, uma vez sendo eu o pastor, mas eu não vou sorrir para aquele último irmãozinho que vai para a igreja todos os cultos de chinelo de dedo, uma calça um pouco rasurada, mas eu sorrio para o ministério em cima do altar, abraço eles, aperto a mão, converso com eles, brinco com eles, mas quando eu passo pelo aquele irmãozinho lá atrás, eu viro o rosto para ele. Eu não lhe dou atenção, não sorrio para ele, não tiro um tempo para conversar com ele, para brincar com ele da forma como eu brinco com o povo do altar. Como eu posso dizer que eu sou o templo do Espírito Santo se eu não profetizo a cura na vida do necessitado? Como eu posso dizer que eu sou o templo do Espírito Santo se eu vivo uma panelinha dentro da minha igreja? Se eu crio grupinhos? Meu Deus, nós não sabemos o que é ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, no seu dia a dia, não tem vida nas nossas vidas. Nós somos como o pastor Tiago, ele diz: a fé sem obras ela é morta, comparado a uma árvore seca, a um templo sem vida, a um corpo sem espírito, sepulcros caiados. Me perdoe, com raríssimas exceções. A minha esposa sempre fala para mim: meu filho, não generalize. Mesmo que você ministre uma palavra neste tom, mas não generalize. Realmente não podemos generalizar, até porque o próprio Cristo diz que ainda existe profeta em Israel. Ainda existem homens e mulheres que são realmente templo do Espírito Santo. Que através de suas vidas o Espírito Santo possa ter o seu dia a dia, como assim teve na vida de Cristo, como teve na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz que não mais ele vivia nele, porém o Senhor através do seu Espírito assim vivia. Ele fala em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores assim como eu de Cristo. Meu Deus, o dia a dia do Espírito Santo de Deus. O que você permitiu que o Espírito Santo de Deus através da tua vida ontem fizesse? O que você permitiu? Hoje é dia 21 de fevereiro do ano de 2021. Então veja bem, nós temos na verdade 52 dias do ano de 2021. 31 dias do mês de janeiro com mais 21 do mês de fevereiro. Somando dá 52 dias que nós temos já neste ano de 2021.
Qual foi a prática que você permitiu que em apenas 52 dias deste ano o Espírito Santo de Deus na tua vida praticasse? O que o Espírito Santo de Deus nesses 52 dias, com a tua permissão, porque a palavra de Deus ela vai dizer que o Espírito é sujeito ao profeta, ele só vai fazer se você permitir que ele faça. Se você não permitir, se você fechar o teu coração, ele não vai fazer. Então, nesses 52 dias do ano de 2021, o que você permitiu que através da tua vida o Espírito Santo de Deus fizesse? Quantas pessoas você já abraçou neste ano, nesses 52 dias? Quantas vezes você emprestou o seu colo? Quantas vezes você emprestou o seu ombro? Ou emprestou as suas lágrimas para quem já não tinha mais lágrimas para chorar? Por quantas vezes nesses 52 dias deste ano de 2021 que você estendeu as suas mãos para levantar o caído? Que você abraçou alguém? Que você lançou uma palavra profética dos céus, não deste mundo? Meu Deus! Ainda dizemos que nós somos cristãos. Somos não. Somos não. De que forma você tem usado os seus endereços eletrônicos? Quem conhece o pastor Augusto, quem é meu amigo no meu Face, depois você vai lá no meu Face. Apesar que você está me vendo, você é meu amigo no Face. Apesar que as minhas publicações são para o público, até mesmo quem não é meu amigo no Face pode me ver através do vídeo. Dá uma olhadinha nas minhas postagens. Só vai ver coisas da parte de Deus. Você não vê besteiras. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O povo, para postar coisas que não edifiquem, besteiras, besterols, como o povo de Deus. O povo, para postar coisas nojentas, bizarras, besteiras, que não edificam a ninguém em nada, com raríssimas exceções, como o povo de Deus. Ainda se dizem cristãos, volto a dizer, não é não. O cristão que é cristão, ele se identifica com o Espírito Santo de Deus. Porque a minha esposa uma vez chegou para mim e falou assim: meu filho, imagina o apóstolo Paulo nos nossos dias hoje, de posse de um celular ou de um computador. E eu fiquei analisando, parando, falei, meu amor, veja bem, o apóstolo Paulo, a pé, a palavra de Deus ela vai dizer que ele evangelizou toda a Samaria, toda a Ásia, a pé. Ele evangelizou toda esta área, a pé. Imagina o apóstolo Paulo de posse de um celular ou de um computador, no aconchego do seu lar hoje nos nossos dias. Porque um aparelho celular, um computador, um notebook, te leva além de onde os seus olhos podem te ver. Você ultrapassa fronteiras com um aparelho celular, com um notebook, com um computador. O apóstolo Paulo, de posse de um aparelho desse, ele evangelizaria o mundo inteiro. Ele não haveria de usar os seus aparelhos eletrônicos, seus endereços eletrônicos, as suas redes sociais, para anunciar ou para postar besteiras, bobeiras, ou para escrever coisas bizarras, ou para postar vídeos bizarros, coisas que não edificassem quem assim lesse as suas postagens, ou quem visse os seus vídeos. Não, pelo contrário,
ele ia falar da cruz de Cristo. Apenas isso quero acreditar. O pouco que eu conheço do apóstolo Paulo através das Escrituras Sagradas, eu quero acreditar que ele anunciaria aos 4 cantos do planeta a cruz do nosso Cristo. Apenas isso ele faria. Não essas coisas nojentas que os crentes do século 21 postam nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que esses outdoors eletrônicos que hoje nós vemos as pessoas postando nos Faces, nos Instagrams, nos WhatsApps, nos Messengers. Às vezes eu fico analisando ali, coloca-se o nome da igreja, a foto e o nome de vários homens e várias mulheres, vigília tal, culto do avivamento tal, culto de libertação, tarde profética. Aí vem ali a foto de um montão de gente, nome de várias pessoas, preletores, conferencistas, cantores e tal. Aí você procura o nome do nosso Cristo, você não vê. Você procura o nome do nosso Deus, você não vê. Você procura o nome do Espírito Santo e você não vê. Mas você só vê o nome de homens. Homens aparecendo. E o Criador dos céus e da terra, você não vê o seu nome anunciado. Você não vê o nome do nosso Jesus Cristo ali, estampado. Mas você vê o nome de homens. O Espírito Santo de Deus é desde o começo. No livro de Gênesis capítulo 1, no verso 2, vai dizer assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é o seu próprio Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é desde o início. Ele já tinha o seu dia a dia desde a criação do mundo. Na vida dos profetas e dos sacerdotes, ele tinha o seu dia a dia. Como era o dia a dia de Noé? Como era o dia a dia de Abraão? Como foi o dia a dia de Moisés? Como foi o dia a dia de Josué, de Davi, de Samuel? Como foi o dia a dia de Ana? Como foi o dia a dia de Noemi, de Ruth, de Esther, de José, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Como foi o dia de Salomão? Como foi o dia a dia de Natã, do rei Ezequias, de Oséias, Miqueias, Jonatas, Zacarias? Como foi o dia a dia desses homens? Melhor dizendo, como foi o dia a dia do Espírito Santo de Deus na vida desses homens? Porque uma vez sendo chamados, eles, não digo todo o povo no Antigo Testamento, mas os chamados profetas e sacerdotes, eles eram o templo do Espírito Santo. O Senhor escolhia esses homens e essas mulheres, os enchia do seu Espírito, para que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria fazer na face da terra. Meu Deus! E nós hoje? Como era o dia a dia do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, dos pastores discípulos de Paulo? Meu Deus! Como era o dia a dia do Espírito Santo na vida de Filipe? Olha, do evangelista Filipe. O Espírito Santo levava Filipe para onde ele queria. Uma das passagens que mais conhecida de nós no que diz respeito ao evangelista Filipe é Filipe e o eunuco. Meu Deus! Olha só como era o dia a dia do Espírito Santo na vida desses homens.
Esses homens faziam o que Deus mandava. Eles não faziam aquilo que o homem queria. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. É o apóstolo Paulo dizendo que se ele agradar ao homem, ele deixa de ser servo de Deus. Isso é muito sério. A quem você tem agradado? A Deus ou aos homens? Isso é muito sério. Qual é o dia a dia do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida? Porque eu também vou me envolver nisso, porque eu não sou santo não, não sou santarrão não. Mas eu procuro pregar um evangelho completamente diferente do evangelho que se pregam nos dias de hoje. Melhor dizendo, nos últimos 20 anos se prega um evangelho mentiroso e enganador. Poucas são as igrejas que permite que o Espírito Santo de Deus pratique o seu dia a dia dentro dela. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita apenas em templos criados pelas suas próprias mãos, e que nos dias atuais são pouquíssimos. Meu Deus, qual o dia a dia que você tem permitido que o Espírito Santo tenha na tua vida? Pare, repense, faça uma retrospectiva da tua vida com Deus, da tua vida com o Senhor Jesus Cristo, da tua vida com o Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus na tua vida está tendo as mesmas práticas que tinha na vida de Cristo? Mas aí você vai dizer, mas pastor Augusto, era Cristo, então tá, vamos colocar perdão Espírito Santo de Deus, perdão meu Senhor Jesus Cristo, vamos colocar um pouco Cristo de lado. Então vamos para a vida dos apóstolos. Será que você tem permitido que o Espírito Santo de Deus tenha na tua vida o dia a dia que teve na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Estevão, na vida de João, na vida de Timóteo, na vida de Tiago? Você permite? O Espírito Santo de Deus tem tido dia a dia na tua vida que teve na vida daqueles homens, de Maria Madalena, de Ruth, Noemi, Esther? Meu Deus, a igreja está perdida, a igreja foi derrotada. Perdoe-me a fala, mas a igreja perdeu. Infelizmente, o diabo venceu a igreja. Lamentavelmente, o diabo venceu a igreja construída pela mão do homem. Mas a igreja criada pelas mãos de Deus ainda pode sair vitoriosa. A partir do momento que esta igreja, que somos nós, templo do Espírito Santo, venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus, através de nossas vidas, volte a praticar o seu dia a dia. Meu Deus, ainda tem líderes que diz que Jesus está alegre, está feliz, está contente com a sua igreja. Líderes mentirosos, enganadores, fraudulentos. O Senhor Jesus Cristo chora constantemente por ver a situação da sua igreja na face da terra, porque o evangelho que se prega hoje dentro das igrejas é um evangelho totalmente inverso
que esta palavra nos manda pregar. Totalmente ao contrário do que esta palavra nos ensina. Porque o evangelho que esta palavra nos ensina é o evangelho da cruz de Cristo, é o evangelho dos céus. Porque a nossa maior promessa não está nesta terra. Até porque no livro de Hebreus, vamos ver o que o Senhor fala através do autor desconhecido, no livro de Hebreus. Se não me falha a memória, acho que é no capítulo 11. Capítulo 11 ou no capítulo 13, deixa eu ver. Não, é no capítulo 11 mesmo do livro de Hebreus. Aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, verso 13, diz assim: o autor desconhecido diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e as confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas, ou seja, cumpridas aqui na face da terra. Até porque as suas maiores promessas, a sua maior promessa, a minha maior promessa, a tua maior promessa, a nossa maior promessa não está nesta terra. A nossa maior promessa é a pátria celestial. Só que tem mentirosos em cima de púlpitos, volto a frisar, líderes, né? Aí vamos colocar um parênteses. Líderes, quem são esses líderes hoje da igreja? Os pastores, os evangelistas, os bispos, presbíteros, missionários, diáconos, missionários, diaconisas, esses homens mentirosos, enganadores, dizendo: tu não vai morrer sem que antes Deus não cumpra na sua vida as suas promessas. Mentirosos, enganadores. Mentirosos, enganadores. Iludem, enganam a quem lhes ouve. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:13 que muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas nesta terra, até porque sua maior promessa estava nos céus. Nós podemos ver o apóstolo João escrevendo às 7 igrejas da Ásia. Para cada igreja o apóstolo João escreve uma promessa. Mas me respondam, as promessas que o apóstolo João escreve para cada igreja, aonde era esta promessa? Para onde era? Para que tempo era? Não era nesta terra, não era para o tempo da igreja na terra, mas era promessas celestiais, nos céus. Meu Deus! Qual é o dia a dia do Espírito Santo de Deus na tua vida? Volta a perguntar: o que você permitiu que o Espírito Santo de Deus na tua vida fizesse ontem? Vamos lá, a semana terminou ontem, sábado, hoje começa uma nova semana, domingo. Na semana que se passou, o que você permitiu que o Espírito Santo de Deus fizesse através da tua vida? Qual foi o dia a dia do Espírito Santo na tua vida na semana que se passou? Qual vai ser o dia a dia do Espírito Santo na tua vida na semana que se começa hoje, de hoje até o próximo sábado? O que você vai permitir que o Espírito Santo de Deus faça na tua vida até o próximo sábado, começando hoje? Meu Deus, é muito sério. Ainda dizemos que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo, através de nossas vidas, faça alguma coisa, nós estamos vazios. Nós somos apenas sepulcros caiados. Nós somos como
uma folha seca. Nós somos religiosos. O jovem pastor Tiago vai dizer no livro que leva o seu nome, capítulo 1, no verso 19, que é o homem pronto para ouvir, tardio para falar. Mas alguns versículos para frente ele vai dizer que o homem não pode ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Porque caso não venhamos a praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que Cristo fala aos nossos corações, somos meros religiosos. É como se estivéssemos olhando para o espelho e vendo apenas o nosso próprio reflexo, não vendo o brilho do Espírito Santo de Deus. Meu Deus! O que nós temos permitido, qual o dia a dia que nós temos permitido, quais os afazeres que nós temos permitido do Espírito Santo através de nossas vidas. Fica esta palavra na manhã desse dia no seu coração, na sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus na sua vida tenha o seu dia a dia, tenha a sua liberdade para fazer através da tua vida o que Ele fez através da vida do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez através da vida dos profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, o que Ele fez através da vida dos discípulos de Cristo chamados apóstolos, do evangelista Filipe, do diácono Estevão, de Ana. Você, mulher, permita que Deus faça através da tua vida o que Ele fez através da vida de Esther. Você que é jovem, Esther é uma jovem de 15 anos. Você, mãe, permita que Deus, através do seu Espírito, faça através da tua vida o que Ele fez através da vida de Noemi, através da vida de Ruth, através de Maria Madalena, através da vida de Maria, através da vida de Miriam, através da vida de Joquebede. Meu Deus, permitam, mulheres, e vocês, homens, permita que o Espírito Santo de Deus, através de vossas vidas, faça o que Ele fez através dos profetas grandes, dos profetas pequenos, através dos bons reis que foi Davi, que foi Ezequias, através da vida de Samuel, de Moisés, de Abraão, de Noé. Nós temos uma grande responsabilidade por esses últimos dias. Nós temos que anunciar o dilúvio. Dilúvio, pastor? Sim, na época de Noé, o dilúvio foi a chuva que caiu do céu. Nos dias de hoje, o dilúvio vem dos céus também, mas só que não como chuva, vem na figura do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, fiquem com esta palavra na manhã desse dia, que ainda hoje, esse dia 21, esse domingo, dia 21 de fevereiro do ano de 2021, o Espírito Santo de Deus, através da tua vida, tenha liberdade de ter o seu dia a dia, e assim até a consumação dos séculos. Amém? Vamos louvar mais um louvor de Isaías Azevedo. Aleluias. Para te adorar. Não, celebração. Preste atenção na letra desse louvor. É muito lindo esse louvor. Glórias a Deus. Presta atenção, olha só que coisa linda. Aleluias. E permita que o céu se abra, para que o Espírito Santo de Deus tenha o seu dia a dia através da sua vida. O céu se abriu, os anjos celebram com a gente quando vamos te adorar. A igreja se levanta, te glorifica e exalta com uma melodia de louvor. Até os pássaros se juntam, entoando uma canção
e o universo, todos chamam teu nome. Não há nada mais importante que te adorar. Não há nada mais importante que te exaltar e dizer que a minha adoração é pra você. Aleluia! Que ainda hoje, Espírito Santo, através da tua vida, abrace, chore, caminhe, sinta, aramanto, ilabassuriganto, andanai. Aleluia! Glórias a Deus! O céu se abriu, os anjos celebram com a gente quando vamos te adorar. A igreja se levanta, te glorifica e exalta com uma melodia de louvor. Até os pássaros se juntam, entoando uma canção, e o universo, todos chamam seu nome. Não há nada mais importante que te adorar. Não há nada mais importante que te exaltar e dizer que a minha adoração é pra você. Não há nada mais importante que te adorar. Não há nada mais importante que te exaltar e dizer que a minha adoração é pra você. Não há nada mais importante que te adorar. Não há nada mais importante que te exaltar e dizer que a minha adoração é pra você. Aleluia! Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa permitir que através da sua vida o Espírito Santo de Deus possa voltar a ter o seu dia a dia, fazer através da sua vida aquilo que Ele com muita alegria fez lá atrás, e através dos seus feitos Ele trouxe muita alegria para as pessoas. Amém? E como sempre eu peço, nas vossas orações, porque eu e minha família, nós carecemos muito das vossas orações. Porque o meu ministério é um ministério que não agrada as pessoas, porque eu nunca falo aquilo que você quer ouvir. Eu falo aquilo que alegra a Deus. Eu não falo de bênção, não falo de conquista, não falo de promessas, não falo de vitórias. Não gosto, não sou adepto de campanha, porque eu não vejo campanha nesta palavra. Então aquilo que eu não vejo nesta palavra, eu não aceito nos dias de hoje. Então, eu não falo sobre o que costumeiramente se falam hoje dentro das igrejas. Lamentavelmente, destruíram a igreja do Senhor na face da terra. Hoje a igreja já não é mais de Deus, a igreja é do homem. Lamentavelmente. A igreja construída por mão humana já não é demais, não é mais do Senhor, já não pertence mais ao Senhor. Ela é de propriedade humana, ela é do homem. Virou empresa, virou meios de ganhos financeiros. Hoje se abre uma igreja com raríssimas exceções. Nós vemos que hoje as pessoas abrem uma igreja já com pensamento em lucros financeiros. Hoje você aluga uma loja, levanta uma porta de ferro e ele diz que é uma igreja. Meu Deus!
bota meia dúzia de pessoas ali dentro, em vez de pregar a verdadeira palavra, começa a se pregar aquilo que o homem quer ouvir. Né? Hoje igreja, lamentavelmente, para o homem igreja é isso. E não é esse tipo de igreja que o Senhor me mostra lá atrás. Né? Então, que você possa, diante desse ministério árduo que eu tenho, de uma não aceitação daquilo que sai da minha boca para os homens, porque eu não tenho um espaço dentro das igrejas, porque quando dão oportunidade para o pastor Augusto ministrar o evangelho, eu confronto tudo que aquilo que tem sido pregado dentro das igrejas. E nós que estamos no altar, nós temos 100% de visibilidade para quem está lá embaixo, para quem está à nossa frente. E eu vejo no semblante das pessoas a negatividade, a não aceitação de tudo que eu prego, de tudo que eu ensino. E isso me entristece muito, porque eu prego apenas a palavra. E eu entendo que o homem hoje, a igreja hoje, não quer Cristo. Ela quer aquilo que Cristo pode dar neste mundo, mas não quer Jesus Cristo, não quer a cruz de Cristo, não quer a palavra. Mas a igreja hoje quer oba-oba, ela quer revelação, ela quer profecia. É isso que a igreja quer, até porque nos últimos 20 anos foi isso que foi ensinado para a igreja. Não foi ensinado a respeito da palavra. Não foi a palavra de Cristo que foi ensinada para a igreja nos últimos 20 anos. Foi ensinada a igreja a buscar apenas bênçãos, conquistas, vitórias e se envolver sempre com campanha. Entra numa campanha, saiu, entra em outra, saiu, entra em outra, saiu, e Jesus Cristo fica de lado. A cruz de Cristo, ela não existe para a igreja nos dias de hoje. Ela foi omitida, ela foi esquecida. Jesus Cristo é colocado num banco de canto e hoje quem prevalece dentro da igreja é o homem. É o evangelho humano. É o evangelho da facilidade. Então, nas vossas orações, por eu ter esse chamado árduo, orem por mim, orem pela minha família, orem pelo pastor Augusto, orem pela missionária Neire e orem pela nossa filha, a jovem Rafaela. Nós carecemos muito de vossas orações, porque toda vez que eu ministro a palavra de Deus, que eu prego a palavra de Deus, o inferno se levanta contra a minha vida. Porque eu trago esclarecimento ao homem da verdadeira palavra. Como foi a mensagem de hoje, o dia a dia do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Você acha que o inferno, que o meu teu adversário se agrada de uma palavra ministrada como esta? Ele não se alegra não, porque uma palavra como essa faz cair dos teus olhos as escamas espirituais. Confronta você com aquilo que você está acostumado a ouvir, com a verdade que está sendo pregada. Então ore pelo pastor Augusto, pela minha esposa e pela nossa filha. Ore pela minha casa, ore pelo meu ministério pastoral, ore pelo ministério missionário da minha esposa e ore pelo ministério de louvor da minha filha. Amém? Orem pela família Menezes, que somos nós. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu domingo, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua semana, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua família. Que Deus assim vos abençoe. Amém? Minha sogra, diaconisa Naulila, parabéns, e que Jesus também abençoe a senhora. Amém? Shalom Adonai.